Cantamos um hino que fala que o Senhor insiste em nos fazer reinar. E agora nós vimos que nós encontramos um grande amigo, que é Jesus. Amém. E o Senhor Jesus, ele é amigo do Abraão. E Abraão é um grande exemplo para nós de amizade com Deus, de confiança em Deus, e de que quando Deus tem um amigo, você pode contar com ele. Que ele vai fazer tudo, inclusive tudo que ele promete, ele cumpre na nossa vida. Que ele cumpriu na vida de Abraão. Nós estamos aqui porque nós somos um exemplo disso, de que o Senhor está cumprindo a sua promessa, né? Vamos ler aí, irmãos, que tal nós lermos o ponto 4 da imersão do sábado? Vamos ler? Na luta pelo reino, não confiamos em nossas próprias forças, mas no Deus Altíssimo, a quem servimos. Ele é capaz de todas as coisas. Nós não temos capacidade, por isso cremos em sua palavra, com um coração puro e simples. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, essa noite estamos aqui, com o nosso coração aberto, porque o Senhor também abriu o seu coração para nós. O Senhor quer dar o seu reino para nós. O Senhor está revelando essa grande visão para nós. Muito obrigado, Senhor. Estamos aqui com um coração simples. Queremos ser teu amigo, Senhor. Nos abençoa nessa noite. Nos lava e nos purifica. Nos torna aptos, Senhor, a ouvir a tua palavra e desfrutar no nosso coração. Guardar o teu falar. Receber crescimento do Senhor. Receber vida do Senhor. Abençoa os irmãos. Fala conosco essa noite. Nós te louvamos e te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Bom, o título da mensagem está ali, né, irmãos? Abraão resgata Ló com 318 homens nascidos em sua casa. Graças a Deus. Essa mensagem realmente é uma mensagem maravilhosa, né? Fala um pouquinho um pouco mais sobre a trajetória de Abraão, né? Abraão, ele era um homem que não tinha apego às coisas dessa terra, né? Abraão vivia num ambiente, irmãos, maligno, né? Um ambiente muito idólatra. As pessoas ali onde Abraão vivia, eles buscavam somente os seus próprios interesses, né? E Abraão vivia nesse meio. A história conta que o pai de Abraão era um comerciante bem-sucedido, que tinha, né, lá o comércio de ídolos, fabricava ídolos. E Abraão, por viver nesse ambiente, foi realmente um vencedor, porque ele não se contaminou, ele tinha um coração para o Senhor, né? Na Bíblia, nos Salmos 14:2 fala que não tem ninguém que busque a Deus, né? Podemos até ler esse salmo aí. Deixa eu achar aqui a Bíblia. Salmos, irmãos, capítulo 14, versículo 2. Olha só, isso aqui era a realidade lá naquela época de Abraão. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Olha só, Deus olha do céu para ver se tem alguém que entenda Ele, se tem alguém que busque a Deus, né? Puxa vida. Graças ao Senhor, irmãos, que o Senhor achou Abraão. Abraão, obrigado, irmão. Abraão era um buscador, né? Ele era um buscador de verdade. Abraão, ele buscava o Deus verdadeiro. Isso daí agradou demais o coração do Senhor. E o Senhor chegou para Abraão e falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, né? E o Abraão, irmãos,
ele confiou tanto na palavra do Senhor que ele confiou o futuro dele para Deus. Você tem coragem de fazer isso? Confiar o seu futuro para o Senhor? Certo? O Abraão foi honrado por isso. Né? Todos os dias, levante de manhã e fale assim: Senhor, eu confio o meu futuro em tuas mãos. Senhor, eu me consagro a ti. O Senhor vai te honrar. Né? O Senhor falou para Abraão sair e ele saiu da terra dele. E quando ele saiu, ele levou como é que fala ali? Quando você leva alguma coisa junto? É um agregado. Ele levou o Ló foi junto com Abraão. Né? É interessante essa história porque o Ló foi muito abençoado também, junto com Abraão. Então Abraão recebia as bênçãos de Deus e o Ló também recebia de tabela as bênçãos do Senhor, começou a enriquecer. Só que, irmãos, o Abraão, ele tinha um coração para o Senhor de verdade, ele ouviu o chamamento do Senhor. E o Ló apenas foi com ele. Né? Quando chegou na metade do caminho, que Ló já estava assim bem, como que eu posso dizer, uma situação financeira boa, né? Ele tinha vários pastores, os pastores se desentenderam, os pastores de Ló se desentenderam com os pastores de Abraão. E daí, né, chegou um momento que estava insustentável aquela situação. Né? O sobrinho de Abraão com vários rebanhos, com pastores, né, com a sua casa, junto com Abraão, muito abençoado. E o Abraão também, muito abençoado, com seus pastores, com seus rebanhos. E chegou uma hora que eles começaram a se desentender por causa de água, por causa de poço. E daí o Ló chegou para o seu tio e se desentendeu com o seu tio. Falou assim, não dá para a gente ficar junto, precisamos nos separar. E daí o Ló escolheu o lado das campinas e Abraão escolheu o Senhor. Abraão escolheu o Senhor, ele olhou para as montanhas, né, e escolheu o Senhor. Quando ele fez isso, irmãos, sabe o que aconteceu? O Senhor apareceu para Abraão e abriu o coração para Abraão. Daí o Senhor falou para Abraão que o Senhor queria dar para ele. Né? Podemos ler aí Gênesis 13. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia, Gênesis 13. Versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Olha só, irmãos, a promessa do Senhor. Ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Irmãos, o Senhor prometeu dar a terra inteira para Abraão, concorda? O Senhor falou, olha para o sul é para cá. Até onde vai o sul? Tem fim o sul? Olha para o norte, olha para o leste e olha para o oeste. Ele está falando assim, depois no 15, ele disse assim, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti, e a tua descendência para sempre. Então o Senhor, na verdade, ele estava prometendo toda a terra para Abraão e a sua descendência. Eu pergunto para você, você é um descendente de Abraão? Hã? Você é descendente de Abraão? Eu sou um descendente de Abraão. Significa que Deus fez uma promessa que ele vai cumprir na minha vida. Toda a terra ele vai dar para nós. Concorda? Os irmãos concordam com isso ou não? Eu concordo. Eu creio que o Senhor vai dar toda a terra para nós. Isso é o que eu mais anelo, é o que eu mais amo ouvir, irmãos. É falar quando Cristo vai vir aqui e vai tomar toda essa terra. Olha que bagunça que está, né? Os homens não conseguem governar a terra. Precisa o Senhor governar. E a terra, eles podem esquecer, não é deles mais. O Senhor já prometeu para nós. Amém. Aleluia. E aí no versículo 16, o Senhor diz assim, farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Aí estou falando de você. Você é um grãozinho de areia. Levanta-te, ele falou, levanta-te
e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu vou te dar. Tem dúvida aqui, irmãos, de que o Senhor vai dar a terra para você? Não tem mais dúvida, né? Não tem dúvida nenhuma. E aí, o que o Senhor fez? O Senhor fez a mesma coisa hoje, irmãos. Está ocorrendo conosco, não está? O que ocorreu lá com Abraão não está acontecendo conosco hoje. Olha só, o Senhor levantou os ceapistas, o Senhor levantou os comportores, o Senhor levantou os adolescentes, os capitães, os intendentes, os valentes, tem o CEAP, tem a Missão Família, tem o VMV, tem os Pães de Peixes. Tudo isso são ferramentas que o Senhor deu para nós continuarmos desfrutando dessa promessa do Senhor e conquistando toda a terra. Né? O Senhor nos deu esse ministério. Você tem um ministério? Você tem um ministério. Esse ministério está nas nossas mãos hoje. Se você crê de verdade do que você confirmou aqui, que você é um descendente de Abraão, você tem esse ministério de tomar posse de toda a terra. Certo? Podemos fazer algo, né? Podemos fazer algo para cooperar com todos esses nomes que nós colocamos aqui. Não é isso? Vamos ler aqui Atos, capítulo 20, versículo 24. Vou ler para os irmãos. Diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Então o Senhor está dando condições para nós testemunharmos sobre, o evangelho da graça de Deus. Irmãos, não pense que você precisa fazer algo além da sua capacidade. Não é isso. O Senhor está te dando essa possibilidade dentro da sua capacidade, certo? Então o Senhor, Ele só quer que você participe. Só isso. Em 2017, mais ou menos, nós começamos a desfrutar do romper da aurora, que o Senhor estava fazendo no nosso meio. Em 2020 surgiu aquele versículo de Atos, de Salmo, que fala que o Senhor ia nos dar para nós as gotas do orvalho, certo? Que são os adolescentes, lembra? Os adolescentes naquela época, eles tinham o quê? Muitos adolescentes naquela época tinham 13, 14, 15. Hoje, nós estamos em 2026. Quantos anos eles têm hoje? 20 e poucos, certo? Então o Senhor treinou eles, o Senhor pegou eles, colocou eles numa esfera, no nosso meio, certo? Para atrair eles, o Senhor colocou algumas ferramentas na mão dele, como a imersão, o grito de guerra. Isso atraiu eles. E eles começaram a fazer isso com um coração puro, com um coração limpo. E hoje eles estão, sabe aonde, irmãos? Espalhados pela terra. O Senhor está espalhando eles na terra para poder pregar o evangelho. Eu tenho acompanhado aqui os irmãos da África, fazendo os gritos de guerra, com os pititicos lá agora. Irmãos jovens, que estão aqui desde 2020, na Europa. Você vê os irmãos na rua, os irmãos estão na rua. Na Europa, nos Estados Unidos. Muito difícil lá, eles estão lá, pregando o evangelho. O Senhor não treinou eles? Treinou. O Senhor não vai cumprir a promessa? Vai. São as ferramentas, graças ao Senhor. Vamos voltar aqui para Gênesis 14. Vamos ler um pouquinho sobre a salvação que o Senhor concedeu para Ló, através de Abraão. Gênesis 14, no versículo 1. Diz assim: sucedeu naquele tempo que Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Então guardem aí. Não precisa guardar os nomes, porque é difícil. Mas foram 4 reis aqui, tá? Não guarda os nomes não, que é difícil. Esse rei de Sinear aí, hoje é a Babilônia, que hoje é o Iraque. Fica lá onde é o Iraque, tá? Esse outro rei aí, o rei
de o Elazar, só para os irmãos se situarem, é um povo da região ali, era um povo que tinha naquela região ali, mas não tem assim uma terra específica. Esse Kedorlaomer, rei de Elão, é ali onde é o Irã hoje, certo? Então, ó, Iraque, Irã, um povo ali ao redor, e Goim. Goim é um povo árabe ali, que é um povo não judeu, tá? Que também vive naquela região lá. Olha só. Parece coincidência, né, com o que está acontecendo hoje. Não parece? Então eles atacaram lá, vamos ler o 2 aqui, fizeram guerra contra. Olha só a devastação que esses 4 reis provocaram, irmãos. Eles fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar, certo? Que é ali, próximo no versículo 3 fala, todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, é ali onde é o mar morto ali, certo? Aí no versículo 4 fala assim, 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. E aí ele pegou e desceu e provocou toda essa guerra aí. Aí, pulando um pouco mais para frente, no versículo 14, diz assim, e quando eles foram lá, eles levaram todo mundo, certo? Levaram também o Ló. Levaram o Ló cativo. Então eles foram guerreando. Quando esse rei aqui de Sodoma, rei de Gomorra, se rebelou, então eles perderam a guerra para esses 4 reis. 5 reis perderam a guerra para 4 reis. E daí quando eles perderam a guerra, o rei Kedorlaomer e mais os outros 4 reis levaram eles cativos. Aí no versículo 14 diz assim, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Olha só. Quando Abraão ouviu que o sobrinho dele tinha sido levado cativo, ele convocou lá homens de guerra, mas, sei lá, né, aparentemente esse negócio parece que é impossível, né, irmãos? 4 reis invadiram as terras de 5 reis, vieram fazendo primeiro um arrastão. Quando eles chegaram lá perto de Gomorra, eles se ajuntaram 5 reis para poder guerrear contra esses 4 reis. E eles perderam também. Então esses 4 reis eram poderosos demais, concorda? Quem vai ganhar deles? Não tem quem. Aí o Abraão vai e me ajunta 318 pessoas e vai lá para guerrear com 4 reis que devastou toda aquela região lá, ganhou de todo mundo. Isso parece uma coisa impossível, né? Mas esse relato aí, irmãos, mostra que é o Senhor quem faz a sua obra. Isso mostra que quando o Senhor está com você, saiba que é Ele que vai fazer a obra. Se você confiar no Senhor, Ele vai fazer a obra. Quando você minimamente, irmãos, fala do Senhor para alguém, prega o Evangelho para alguém, para quem quer que seja, saiba que o Senhor vai te honrar. Que essa obra não é tua, essa obra é do Senhor. Abraão, ele não quis nem saber quem era que estava lá, quantas pessoas tinha. Ele não perguntou isso. Ele falou, meu sobrinho Ló, eu vou lá para resgatar. Eu vou resgatar o meu sobrinho. Porque ele confiava plenamente no Deus verdadeiro. Quando o Senhor falou para ele, sai da tua terra e da tua parentela, ele confiou genuinamente a vida dele para o Senhor. Certo? Então, tudo que ele fazia debaixo de uma confiança genuína, plena. Por isso que ele foi chamado o pai da fé. Abraão é um exemplo de fé. Porque o que ele fez, o que aconteceu na vida de Abraão, realmente tem que ser de um homem que tem fé. E isso está acontecendo na sua vida. Confie, viu? Creia no Senhor. Amém. Né? O Senhor prometeu toda a terra para Abraão, e quando ele foi lá guerrear com esses homens, né, graças ao Senhor ele venceu e conseguiu trazer o sobrinho dele de volta. Essa mesma história, muito parecida, aconteceu também com o povo de Israel, quando o povo de Israel estava lá naquela terra. Podemos ler aqui, ó, em Josué, capítulo 23 de Josué.
No versículo 1 fala assim, ó, passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dia. E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, a todas as nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Está vendo? É o Senhor que peleja. Vede aqui, vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Aqui o Senhor estava cumprindo a promessa também. Daí no 6, qual que é o requisito? 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Então aqui mostra que nós precisamos apenas guardar o nosso procedimento, certo? No versículo 9 diz assim, ó, o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Então essa peleja, ela não é nossa. Essa peleja é do nosso Senhor, certo? Então veja, irmãos, quando você participa dessa obra do Senhor, né, às vezes nós não temos capacidade de participar como eles fazem, né, de ir nas ruas toda hora, sempre. Uma vez ou outra você vai à rua, uma vez ou outra você fala com alguém, uma vez ou outra você dá um alimento diário para alguém, você prega o evangelho. Eu, quando era mais jovem, que eu tinha minha idade entre 30 e 35 anos, quando eu comecei a reunir na vida da igreja, eu tinha muito mais vigor do que hoje. Então eu ia nas reuniões de casa, eu ia para a Olambra 3 vezes por semana, aí depois eu ia lá para as comunidades pregar o evangelho. Eu tinha aquele pique, né? Hoje eu não tenho mais essa capacidade, mas o Senhor levantou outros para fazer isso. Mas eu ainda faço parte dessa obra, concorda? Você também faz. O que a gente pode fazer? A gente pode cooperar. Por exemplo, nós, não sei se vocês sabem, mas a igreja em Hortolândia, ela participa do Investidores do Reino. Tem alguns irmãos que também participam. Então, os irmãos, quando lançaram os Investidores do Reino, eles lançaram a cota de R$500. Cada cota, R$500. Tem irmão que não tem capacidade de dar uma cota de R$500. Aí o Senhor abençoou todos os irmãos para serem mini cotistas, de ofertar para o reino R$10, R$20, não importa. Mas a igreja Hortolândia, ela faz uma oferta mensal de 5 cotas, né, Ari? 5 cotas. Não é isso, né? 5 cotas. Nós fazemos uma oferta mensal para investidores do reino de 5 cotas. Sabe quem é que faz essa oferta? É você. Essa oferta sai dos recursos da igreja. Então você está participando. Amém? Você abençoa isso? Amém. Então você está participando lá daquela obra que os irmãos estão fazendo lá na África. Quando você vê os irmãos pulando lá, quando você vê os irmãos pregando o evangelho lá, os vídeos, algum vídeo dos irmãos fazendo grito de guerra, cantando nas ruas lá, saiba que você está lá. Porque você participa disso. Amém? E nós vamos continuar fazendo isso, em nome de Jesus. Amém. Até o Senhor voltar, né, irmãos? Vamos ler Atos, aliás, Salmos. Salmo 110, versículo 1, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos
como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui fala das gotas de orvalho e fala que o Senhor é um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora nós vamos voltar lá para Gênesis 14. Versículo nós lemos o versículo 14, né? Nós vamos ler agora o 15. E repartidos contra eles de noite, eles e seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens deles e ainda as mulheres do povo. Após voltar, Abraão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe a encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então o rei de Sodoma, ele foi ao encontro de Abraão porque ele deve ter ficado impressionado, né? Todos os reis perderam para aqueles 4 reis lá. E o Abraão vai lá e derrota eles. Aí ele foi ao encontro de Abraão. Porque ele falou assim, então Abraão vai dominar tudo aqui agora. Mas daí, no versículo 18, olha quem que apareceu, irmãos. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Aleluia. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Aleluia. Então aqui mostra que o Melquisedeque, né, tudo leva a crer que o Melquisedeque era o próprio Senhor, o Senhor Jesus, sacerdote do Deus Altíssimo, para sempre. É o Senhor, ele é o nosso sacerdote, né? E aqui no versículo em Hebreus, também fala sobre isso. Hebreus, vamos procurar aqui Hebreus. Ó Senhor Jesus, amém. Capítulo 2, versículo 8. Diz assim: todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, né? Então isso significa que o Senhor, ele está assentado à direita de Deus. Todas as coisas estão sujeitas ao Senhor, porém, ainda não se manifestou isso, certo? Isso vai se manifestar um dia. O Senhor, ele quer encabeçar todas as coisas, irmãos. Então, primeiro, ele precisa nos encabeçar. Ele é o sacerdote do Deus Altíssimo, que nos leva até Deus, certo? Mas, para que nós sejamos fiéis ao Senhor, ele precisa nos encabeçar, concorda? Então, ele tem que encabeçar a igreja primeiro, e depois ele vai encabeçar todas as coisas. E no reino milenar, logo depois que terminar o reino milenar, todas as coisas vão estar sujeitas debaixo dos pés de Cristo. E na Bíblia fala que o Senhor vai entregar o reino para Deus. Então, o desejo de Deus, a vontade de Deus, na verdade, é encabeçar todas as coisas. Na Bíblia fala que Deus quer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Os principados, as potestades, os poderes, os domínios, tudo isso vai ser colocado debaixo dos pés de Cristo. O Senhor já venceu. Ele já está sentado. É mais ou menos como... Ele ali é advogado, ele vai até me corrigir daqui a pouco, creio eu. Mas é mais ou menos assim. O juiz, ele dá a sentença, certo? Então, por exemplo, Satanás já está sentenciado a ser lançado no lago de fogo. Concorda? O Senhor já deu a sentença. Mas já cumpriu a sentença? Ainda não. Então ainda não foi executada, que fala? Não foi executada a sentença ainda, né? Então, mas isso vai acontecer, porque o Senhor já deu a sentença. Então, hoje, nós estamos sendo encabeçados por Cristo, pouco a pouco, para estarmos plenamente encabeçados por Cristo, e depois todas as coisas vão ser colocadas debaixo dos nossos pés. Por isso que o Senhor fala que Deus o deu à igreja. Então, Cristo encabeçou todas as coisas, e aí Deus o deu à igreja, para que por meio da igreja encabece todas as coisas. No céu, na terra e debaixo da terra, em todos os lugares, né? Então isso vai acontecer, irmãos. Isso é muito sério, o Senhor precisa de nós, né? Isso aqui que aconteceu com essa história de Abraão aqui, com apenas 318 homens, isso é uma coisa
humanamente impossível, né? Hoje a gente vê aí, quem tem muita tecnologia vence, né? Mas naquela época não tinha tecnologia nenhuma, então precisava de algo milagroso para acontecer mesmo. E o Senhor, né, como ele tinha prometido para Abraão, que ele daria toda a terra, eu não sei, será que Abraão fez vigília, fez jejum e oração? O que ele fez? Aqui na Bíblia fala que ele simplesmente foi lá, convocou os 318 homens e falou, vou lá. Porque ele confiava demais no Senhor. Ele era amigo íntimo de Deus. Ele tinha comunhão com o Senhor. E o Senhor entregou tudo na mão dele. E esse rei de Sodoma, quando chegou lá até Abraão, agora eu vou só tentar contar a história mais ou menos. Quando esse rei de Sodoma chegou em Abraão, ele falou assim, poxa vida, Abraão, que coisa maravilhosa que você fez, né? Você venceu aí, eles aí, né? Dá o povo para mim aqui. Abraão falou assim, eu não quero, que eu vou te dar os despojos, vou te dar as coisas. Abraão falou assim, não quero nada seu, nada. E quando o rei de Sodoma foi embora, veio o Melquisedeque. O que Abraão fez? Deu dízimo de tudo para Melquisedeque. Tudo que ele tinha, ele deu dízimo, porque Abraão sabia que aquele ali era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele pegou e deu o que ele tinha, porque ele não tinha apego nenhum com as coisas. Olha só, Abraão, ele só esperava uma pátria celestial. A vida de Abraão, irmãos, era o reino celestial. Era uma pátria celestial. Ele morava em tendas, nunca teve vontade de ter uma casa, nada. Nunca teve vontade de ter um carro bom. Falou, agora eu estou feito, né? Agora eu quero uma terra, eu quero muito mais riqueza. Falou, não quero nada de você. Eu já tenho um rei, eu já tenho um Deus que me serve. É difícil, né, irmãos? Hoje em dia, no mundo de hoje, quando surgem as oportunidades, as pessoas balançam. Até mesmo no nosso meio surgem oportunidades boas. A gente balança. Mas se nós somos o povo de Deus, se nós confiamos nessa palavra que o Senhor está falando para nós hoje, que Ele vai dar toda a terra para nós, por que nós vamos ter interesse em qualquer coisa daqui dessa terra? Não tem sentido, não é isso? Tem sentido? Não tem. Abraão fez isso. Ele confiou no Senhor. É um exemplo para nós, né? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor, eu queria ler aqui para os irmãos, só para completar, para concluir não, para completar. A página 67 do Alimento Diário, tem um texto muito rico que diz assim, ó, presta atenção, irmãos, eu vou ler para os irmãos. Quem está com o Alimento Diário é o segundo parágrafo da página 67. Diz assim, estamos no final de 20 séculos da história da igreja. Cristo morreu no ano 29 do calendário vigente e faltam apenas mais 4 anos para que os 2000 anos sejam completos. Olha só, isso aqui é o calendário, tá, irmão? Isso aqui é estudo sobre o calendário vigente. Faltam 4 anos para que esses 2000 anos sejam completos. Entretanto, os inimigos de Cristo ainda não estão postos debaixo dos seus pés. Hebreus 2, 8, que nós já lemos. Por isso, Deus nos convoca como os trabalhadores da última hora. Não temos qualquer formação religiosa convencional, mas amamos o Senhor e sua vinda. Lutamos por seu reino. Isso nos qualifica para essa missão. Em 2020, o Senhor nos deu a promessa: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O início da aurora é uma indicação da vinda do Senhor. A partir desse momento, nós nos apresentamos voluntariamente para lutar contra os inimigos de Cristo. Deus, porém, sabia que precisávamos de um reforço. Que reforço? Os 318 homens nascidos em casa. Então, no seio da aurora, começaram a cair as gotas de orvalho. 2 pontos. Adolescentes e jovens. Desde então, muitas gotas de orvalho caíram hoje e formam um exército. Então, hoje nós temos um exército e nós fazemos parte dele. Aqueles que estavam com 13 ou 14 anos em 2020, hoje estão com 18 ou 19 anos e lutam
na frente de batalha, na Coreia, Japão, África, Europa, Estados Unidos. Esses jovens santos não têm vícios religiosos, mas nasceram na pureza da busca pelo reino. Amam a palavra com reverência e a seguem de perto. Aprofundam-se nela por intermédio da imersão e dos gritos de guerra. Eles constituem os 318 homens nascidos em casa, na casa de adolescentes. Aleluia. Esse é o exército que o Senhor usará para vencer a guerra. Por ser simples, Deus os tem abençoado com a energia da vida e a igreja ganhou um novo ritmo. Amém? Olha que visão maravilhosa, né, irmãos? Desde 2020 o Senhor está preparando esses jovens. Muitos deles, os valentes de Davi, muitos surgiram, de repente o Senhor foi preparando e foi levantando eles para cooperar com o Senhor. E nós fazemos parte disso. Graças ao Senhor, louvado seja o Senhor, né? Amém, Jesus é o Senhor. Queria ler com os irmãos Hebreus 7, que fala sobre o sacerdócio do Senhor. Olha aqui, para não deixar para passar esses versículos. Senhor Jesus. Deixa eu achar aqui, irmãos. Achei, Hebreus 7. Versículo 1 diz assim, ó. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Então, né, quem que é o rei da justiça e o rei da paz? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Jesus é o nosso sacerdote, perpetuamente, graças ao Senhor. Então, essa palavra é só para nos encorajar, irmãos, de que o Senhor fez a promessa e Ele vai completar essa promessa para nós. Né? Uma história que nós contamos sobre um homem que venceu vários reis, com apenas 318 pessoas, né? Mostra realmente que Deus está no controle disso. O Senhor está no controle dessa obra do reino. Para nós, né, cabe apenas crer. Apenas seguir o Senhor com simplicidade, desfrutar da palavra, desfrutar da imersão, ouvir a mensagem, ter comunhão com os irmãos, desfrutar dos hinos, cantar os hinos com o coração aberto ao Senhor, certo? Hoje, nós temos uma direção, né? Nós não estamos sem rumo. Você se acha sem rumo? Eu não estou sem rumo. O Senhor está me dando uma direção. Quando eu vou na palavra, quando eu desfruto da palavra, eu vejo que o Senhor está me colocando num trilho, numa direção direto para o reino. Não estamos falando de capacidade, não é isso não, irmãos. O Senhor insiste em dar o reino para nós, independente de nós termos capacidade ou não. É Ele que está trabalhando em nós, nós devemos confiar nele, né? Então nós sabemos para onde nós vamos e sabemos o que o Senhor tem guardado para nós. Certo? Amém? Graças ao Senhor. Vamos seguir dessa forma, né? Louvando o Senhor, buscando o Senhor, crendo na palavra do Senhor, não duvidando de jeito nenhum que você vai reinar. Você tem que falar pela fé. Eu vou reinar. Olha para o irmão do lado e fala. Eu vou reinar. Fala para o irmão, fala com firmeza. Eu vou reinar, Giovanni. Eu vou reinar. Porque o Senhor está nos preparando. Essa obra é do Senhor. Ele falou para você olhar para lá, para cá, para lá e para lá. Ele vai dar toda a terra para nós. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos fazer pequenos grupos e compartilhar um pouquinho? Amém.